you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Como sempre, a gente deixa uma mandala para você se autoconhecer enquanto assiste os vídeos, né? E a gente está fazendo muitos vídeos elaborados, com bastante informação, que é para as pessoas estudarem o vídeo, né? Elas verem e reverem o vídeo para as informações fixarem na memória das pessoas. Enquanto isso, ela fica... Enquanto a pessoa estuda, ela também está obtendo autoconhecimento com as mandalas. Então, se você quiser se autoconhecer e receber informações espirituais, se inscreve no nosso site e ativa o sininho para receber as notificações, para você sempre poder se beneficiar espiritualmente desse trabalho que a gente está fazendo, né? E você se autoconhecendo, cada vez mais obtendo informações espirituais. Na Bíblia está escrito que somente Deus é perfeito. E para a gente ser perfeito, a gente teria que ser idêntico a Deus, que tem consciência de todas as vidas que existem, microscópicas, cósmicas, cada célula viva, que são seres de menor evolução, cada coisa que existe, de todo o nosso universo, de tudo que existe dentro do nosso universo, de cada planeta, de cada célula que tem nosso planeta, que são seres vivos, cada seres microscópicos vivos, de todos os seres que existem, seres cósmicos, seres extremamente evoluídos, ter consciência de tudo, cuidar de tudo e amar tudo, de todos os universos que existem, do nosso universo e do que existe além deles que a gente não sabe que existe. Então, para a gente ser perfeito, a gente teria que ser idêntico a esse Deus, né? Só que a gente nunca vai chegar nisso, né? Porque Deus é infinito. E toda a obra dele nunca acaba e a gente vai evoluir pela eternidade. Cada vez com a nossa consciência mais expandida, cada vez mais sem conseguir abranger tudo que Deus abrange, né? A gente vai ser sempre evoluindo e melhorando e melhorando e melhorando, mas sem nunca conseguir chegar a ser como Deus, que ele é infinito. Então a evolução é infinita e tudo que existe, toda a realidade é infinita. Não existe um ponto de parada, a gente vai estar cada vez melhor, melhor, melhor e assim, né? A existência é isso. E só Deus é perfeito, né? Se a gente reparar no símbolo do Tao, né? O símbolo do Yin e Yang, uma das representações do Yin e Yang é bem e mal, né? Então você vai olhar aqui na parte do bem, existe um pontinho preto. Então quer dizer que significa que a luz tem um pouquinho de escuridão. E a parte preta também tem um pontinho de luz, né? Então, tudo que é escuridão, pelo menos tem um pouquinho de luz. Que Deus criou a gente, né? Então, tudo tem luz, não tem como questionar isso, né? Então, Hitler, né, que era uma pessoa péssima, extremamente má, ruim, que a gente não espera que possa... A gente não consegue nem imaginar coisas boas vindas do Hitler, né? Mas como em toda a escuridão tem um pontinho de luz, Hitler também tinha um pontinho de luz, né? Que eu tava vendo no canal do Cláudio, né, do Portal Espiritualidade, ele tava falando isso, que o fato de Hitler ter um pouquinho de luz, talvez seria que ele gostava de arte, ele pintava, ele gostava de arte, né? Talvez esse fosse o pontinho de luz que Hitler tem. Mesmo fazendo todas as barbaridades que ele fazia, ele ainda tem esse pontinho de luz, né? Se a gente pensar em seres considerados como perfeitos, né? Que a gente acredita em karma e reencarnação, Jesus não é Deus, né? Ou como os espíritas acham que ele é um ser perfeito, né? Mas a gente não acredita nisso, né? A gente acredita na evolução infinita, que nada chega à perfeição, além de Deus, né? A gente vai se aperfeiçoar pela eternidade, mas sem conseguir ser perfeito, mas cada vez estando melhor, melhor e melhor. Então, Jesus também tinha um pontinho de escuridão dele, mesmo ele sendo uma luz muito grande, né? Um iluminado, que tem uma luz muito grande. Porque quando ele foi crucificado, né? Se a gente olhar uma passagem bíblica, né? Apesar que o cristianismo ensina que Deus nunca abandona a gente, mas existe uma passagem que Jesus fala assim, né? Senhor, Senhor, por que me abandonastes, né? Ele fala isso quando ele estava na cruz, sendo crucificado, passando por dores horríveis.
coisas desesperadoras e insuportáveis. Ele ficou com raiva dessa situação, né? Então ele falou que Deus abandonou ele. Ficou com raiva de Deus por ele estar passando por aquilo, né? Porque não acontece nada que Deus não queira. Então Jesus ele ficou com raiva e falou isso. E, por mais é muito compreensível, né? O tanto de sofrimento que ele teve e ter ficado revoltado, na minha opinião, né? Eu seria muito pior, né? Eu acho compreensível, né? Ele ter acontecido isso, né? Ele ter ficado com raiva. Mas ainda tem uma passagem bíblica que fala assim que Jesus, quando estava na crise, ele desceu na mansão dos mortos, né? E ficou por lá por 3 dias, se eu não me engano, né? Contados do plano espiritual. Então ele estava agonizando mal, e como ele estava num padrão negativo, de sofrimento, talvez de raiva, ele desceu para baixo, né? Porque como ele não estava bem, ele se afinizou com as partes do nosso planeta que são ruins, né? E ele não estava bem, ele estava mal. E assim, então ele foi, mas depois ele voltou. Ele se manteve na vibração elevada, né? E quando ele se manteve na vibração elevada na cruz, ele fala, Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem, né? O pessoal judiando, ele passando por todo aquele sofrimento por causa daquelas pessoas, e ele pedindo para Deus perdoar elas, e falando que elas não sabem o que fazem. But if I lay down and I play dead and I